A bióloga Natália Vieira fala da preocupação com as maritacas na área urbana com a chegada do verão. Acompanhe na matéria de Valéria Barros e o Júlio Mourão. Bem, nós estamos na primavera, época em que acontecem várias situações referentes a pássaros, insetos, animais, e nós procuramos aqui a bióloga Natália para ela nos explicar um pouquinho o que acontece mais especificamente com as maritacas. Bom, Natália, a gente vê aí nesse momento, né, muitos fios sendo picados, sendo cortados aí por esses pássaros. Por quê? Bom, na época de acasalamento, elas vão procurar locais para fazer ninho. Então é comum, eles vão, como os espaços naturais no entorno das cidades, não só de Batatais, né, mas no geral, assim, no estado de São Paulo, foram perdendo, né, a gente foi perdendo matas nativas, então elas começam a vir para a cidade e procurar local para fazer ninho. E elas pegam tudo que elas encontram para fazer. Então, se elas conseguem entrar no forro, que é um local com umidade, temperatura ideal, né, e seguro para fazer esse ninho, elas vão pegar o que tem ali. Então, muitas vezes elas comem esses fios, cortam os fios para fazer o ninho. É onde acontece, né, muitas quedas aí de energia, a pessoa fica sem energia, não sabe o que é, aí vai investigar e muitas vezes encontra, de repente, o pássaro ali no forro. E qual é a atitude a ser tomada, Natália? Olha, eu já salvei muita maritaca de forro, né, que foi, sofreu algum dano, inclusive a mais recente que eu tive, ela mancava porque ela teve um dano, provavelmente um choque elétrico numa das patinhas dela. Então acontece que muitos podem sofrer esse choque, os filhotes que também vão bicar esses fios, porque eles não têm nada para fazer ali, então eles vão treinar, né, o bico. Então eles afiar o biquinho. Afiar o bico, eles não tem outra coisa para mastigar ali, para bicar, então eles vão também sofrer com isso. E o que a gente pode fazer, na verdade, é evitar. Então, no período do outono e do inverno, que isso não vai acontecer, é fechar, né? Existem soluções simples, as passarinheiras, né? A gente encontra na internet para comprar fácil. É uma fitinha, né? Parece uma cerquinha, e essa cerquinha ela vai fechar, então, os vãos, né? Que a gente coloca perto do telhado, os vãos onde elas entram. Então, o ideal é evitar esses espaços que elas possam entrar. É porque isso evita, né, que a pessoa fique sem a energia e também evita, de repente, a morte do pássaro, né? Porque, como você mesmo disse, pode levar um choque, pode morrer e, de repente, os filhotes ali também. Então, são duas situações. É um risco muito grande, pode inclusive pegar fogo na residência, né? Então, assim, é muito grave. Tem a questão ambiental que é muito importante, mas a gente também tem que pensar na segurança das pessoas. Então, o ideal mesmo é evitar. E são animais que contribuem muito para o equilíbrio ecológico, elas têm um papel ecológico muito importante, então a gente precisa cuidar, né? E lembrar que quanto mais a gente reflorestar os entornos da cidade, os ambientes, praças, né? A gente vai fornecer espaços para que elas, seguros e adequados para que elas possam se reproduzir e não necessariamente vão para as casas. A gente está citando a questão dos pássaros nos forros, mas a gente vê muitos animais também nos fios mesmo, de fora, na rua mesmo ali, a gente sempre vê eles em bando nesses fios. Exatamente, esse é um período que a gente vê bastante as maritacas por aí, porque é justamente o período que elas saem, né, que elas estão procurando esse espaço para fazer o ninho, então é muito comum nessa época. É interessante também a gente pensar em alimentar esses animais sempre que possível, um comedouro em casa com frutas, né, grãos, elas gostam muito de girassol também, é uma forma também de ajudar a perpetuar a espécie, mas sempre lembrando de ter esse cuidado de tampar todos os buraquinhos do forro para que elas não entrem e não tenham nenhum prejuízo.